Bom dia e bem-vindos ao Adessari. Hoje a gente vai dar uma olhada nas notícias mais importantes que mexeram com o mercado financeiro nas últimas 24 horas. O cenário global está bem turbulento, né? O conflito entre Israel e o Hamas aumenta essa instabilidade, muita incerteza no ar. Sem dúvida. E essa tensão lá no Oriente Médio já está mexendo com o preço do petróleo. A Reuters está falando que o Brent passou de $90 por barril. Pois é, uma alta preocupante, né? Isso pode acabar impactando a inflação global. O petróleo é um insumo básico para vários setores da economia. Essa alta acaba se espalhando por tudo. E aqui no Brasil, essa alta do petróleo acende um sinal de alerta ainda maior, né? O Infomine mostra como o Brasil fica vulnerável com essa variação, principalmente nos preços dos combustíveis. Eles já estão altos, né? É verdade. A inflação, que já é uma preocupação, pode ficar ainda pior. No Infomani também fala que o governo está pensando em algumas medidas para tentar segurar essa alta, manter a isenção de impostos, por exemplo. Mas a situação é complicada, ainda não tem uma solução fácil. Enquanto isso, o Banco Central divulgou o relatório Focus. O Valor Econômico trouxe a notícia de que a projeção para a inflação em 2024 subiu para 3,7%. Um aumento considerável, saiu de 3,5%. E essa revisão para cima tem tudo a ver com o aumento de preços de energia e alimentos, influenciados pela guerra no Oriente Médio e por problemas climáticos no mundo todo. O que o Banco Central pretende fazer com tudo isso? A taxa Selic está em 12,75% e vinha caindo nos últimos meses. O Valor Econômico diz que o mercado acredita que o Banco Central deve continuar abaixando a Selic, mas com mais cuidado. Inflação alta exige cautela. E essa incerteza, com relação aos próximos passos do Banco Central, já está afetando o mercado. O índice Bovespa fechou ontem com queda de 1,2%, sinal claro de aversão ao risco. Falando em risco, o câmbio também tem oscilado bastante. A Bloomberg Linea mostrou que o dólar começou o dia em alta. A busca por segurança em meio às tensões globais. Mas no final, o dólar fechou em queda, cotado a R$ 4,92. Parece que o fluxo de investimentos estrangeiros para o Brasil, atraídos pelas altas taxas de juros, ajudou a segurar a desvalorização do real. Sim, o Brasil ainda é visto como um bom lugar para investir, principalmente por causa do diferencial de juros. Mas a Exame conversou com alguns analistas e eles acham que o dólar pode continuar instável. E essa instabilidade estaria ligada principalmente a dois fatores: as coisas que ainda podem acontecer no Oriente Médio e os sinais da política monetária dos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, e FOMC, está marcada para amanhã e o mercado global está de ouro. A decisão do Fed sobre os juros americanos impacta as economias do mundo todo. A CNN Brasil destaca esse impacto principalmente nas economias emergentes. E a CNN Brasil diz que os analistas acreditam que o Fed deve manter os juros como estão, mas o mercado vai ficar ligado no discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, para tentar entender o que ele pensa para as próximas reuniões. A economia americana tem dado sinais de que está desacelerando. Os números do PIB do terceiro trimestre vieram mais fracos. Isso diminuiu um pouco a pressão para o Fed aumentar os juros. Mas, por outro lado, ainda tem o risco do Fed ter que manter uma postura mais dura por mais tempo. Isso pode levar a uma fuga de capitais de países emergentes como o Brasil. Mudando de assunto, vamos falar dos resultados de algumas grandes empresas brasileiras. A Petrobras teve um lucro líquido impressionante. A Invest News mostrou que a Petrobras lucrou mais de 25 bilhões de reais no terceiro trimestre. A alta do petróleo e a melhora nas margens de refino ajudaram. Um resultado incrível. Mas a estatal também anunciou uma queda na produção. Isso pode afetar o crescimento da empresa nos próximos meses. O mercado reagiu de forma mista, com as ações fechando em leve alta. Já a Vale, de acordo com o Money Times, teve um lucro líquido abaixo do esperado. A queda nos preços do minério de ferro e os custos altos prejudicaram os resultados da Vale. As ações da mineradora caíram mais de 2%. Os investidores ficaram frustrados. A Vale deixou o mercado desapontado. Mas olha, hoje a empresa vai fazer aquela teleconferência de resultados. É uma chance boa para os investidores entenderem melhor por que o resultado veio fraco e também para saber o que a Vale espera para os próximos meses. Verdade, o mercado vai ficar de olho. A Vale é uma gigante, as ações dela têm um peso grande no índice Bovespa. Sem dúvida. E, por falar em Bovespa, o mercado brasileiro, assim como os mercados lá fora, estão cheios de incertezas. A guerra no Oriente Médio, a variação do preço do petróleo, as decisões dos bancos centrais, tudo isso impacta o humor dos investidores. E aqui no Brasil, além de acompanhar o que está acontecendo no mundo, o mercado está de olho no Banco Central. Quais os próximos passos para controlar a inflação? E as medidas do governo para segurar o preço dos combustíveis? É isso aí. O cenário é complicado, exige atenção redobrada dos investidores. Eles precisam se manter bem informados para tomar decisões inteligentes. E para se manter informado, nada melhor do que acompanhar o Adessari, o podcast que te deixa por dentro de tudo que mexe com o mercado financeiro. Isso aí.
A gente agradece a companhia de vocês e convidamos para voltar amanhã. Tem mais análise e mais informação sobre o mercado financeiro. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.